Vamos estudar a palavra? Olhamos para o texto de Apocalipse capítulo 15 e 16 nesta noite, para a quarta cena que nos é descrita por João do fim dos tempos. E essa quarta cena nos fala da ira de Deus, ou sobre o derramamento da ira de Deus sobre o seu povo. Antes de olhar para a palavra, eu convido a cada um de vocês a também nos dirigirmos a Deus em oração. Amado Pai Celestial, graças e louvor nós te rendemos, porque mais uma vez nos trouxeste a este momento de estudo da Tua Palavra, mais um momento em que nós também queremos refletir sobre essa mensagem tão especial deste livro de Apocalipse. Envia sobre nós o Teu Santo Espírito, que Ele abra o nosso coração e a nossa mente para a compreensão da Tua Palavra. E quando não a compreendemos, que Ele nos aumente a fé, para assim podermos crer que Tu és o nosso Deus e tudo está nas Tuas mãos. Em nome de Jesus te pedimos e oramos. Amém. Estamos, portanto, no 9º estudo já dessa série de Apocalipse que olha para esse livro tão intrigante, esse livro tão surpreendente. A cada capítulo, a cada estudo, ele nos surpreende mais com uma mensagem de um Deus que ama os seus fiéis, um Deus que cuida do seu povo. Essa série de estudos está no Facebook, nessa página, e também no YouTube. Ali no YouTube temos uma playlist especial com todos os estudos colocados nela. Para você que não conseguiu acompanhar todos, se quiser rever algum destes estudos. A cada estudo nós estamos vendo uma cena descrita por João que mostra então aquilo que vai acontecer com a humanidade antes do fim, antes do julgamento final. Ao total são 6 cenas que são descritas no livro de Apocalipse. Nós estamos na quarta cena, capítulo 15 e capítulo 16. E esta cena nos mostra então o derramamento das taças da ira de Deus sobre os incrédulos, sobre os adoradores do monstro ou do diabo. Essa cena, ela nos fala em 7 anjos, ou que 7 anjos recebem, portanto, 7 taças cheias da ira do nosso Deus. E à medida que cada taça é derramada, Deus traz uma nova praga, um novo castigo, um novo flagelo, como algumas Bíblias o traduzem, sobre um povo rebelde, sobre a rebelião pecaminosa do ser humano. Ao invés do ser humano, então, se arrepender, a humanidade passa a blasfemar contra Deus e segue cada vez mais o dragão, o monstro, que tenta levar o povo a uma grande batalha final. E ao lermos o texto, vemos que esta batalha já está vencida por Deus e que cada cena dessas, ou cada juízo destes, cada derramar de taças, nos lembra que Deus é justo e nos lembra do justo juízo de Deus que virá sobre nós. É importante, como eu lembro em todos os estudos, não tentar encaixar estes momentos ou estas cenas aqui descritas em momentos históricos, colocá-los em fatos históricos, pois eles falam sobre toda a humanidade, sobre todo o curso da humanidade. E pode ser que em dado momento um deles apareça mais, outro um pouquinho mais, e eles também não são colocados de uma forma que possam ser entendidos assim como uma sequência de acontecimentos, e sim fatos que viriam a acontecer, como o próprio livro de João nos ensina, fatos que viriam a acontecer antes do fim dos tempos. Pegue a sua Bíblia, capítulo 15, queremos olhar um pouquinho para o texto bíblico e apontar algumas coisas. Esse capítulo 15 e essa cena toda é diferente das demais que nós já estudamos, onde primeiramente nos é mostrada então o caos que é gerado pela ira do nosso Deus, e depois nos é revelada a salvação aos que creem. Aqui nesta quarta cena que nós estudaremos hoje, de imediato nos é revelado a salvação ou o cuidado que Deus tem com aqueles
que depositam a sua vida nele, daqueles que creem nele. E o capítulo 15 nos fala deste povo de Deus, louvando a Deus, a parte de tudo aquilo que está acontecendo, de toda a ira de Deus que é derramada sobre os incrédulos. O povo de Deus está nos céus. E ela pode ser dividida assim em duas partes, o versículo 1 até o versículo 4, onde João vê os 7 anjos e as 7 pragas e vê este povo de Deus então louvando a Deus. E do versículo 5 ao versículo 8, onde então estes 7 anjos recebem as 7 taças de ouro com a ira do nosso Deus, que seriam posteriormente então jogados sobre a terra. Um pouquinho do versículo 1 até o versículo 4. Versículo 1 até o versículo 4. Aqui fala em 7 pragas, como eu disse, ou 7 flagelos, que são os últimos. São as últimas coisas antes do fim. Ainda não são o fim, são as últimas coisas. Diferente, portanto, então, das outras visões, onde isso não é ressaltado. Tudo vem da parte de Deus, ao qual também os santos entoam uma nova canção, um cântico, o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro. E este cântico nos diz assim no versículo 3: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, como são grandes e maravilhosas as tuas obras. Rei das nações, como são justos e verdadeiros os teus planos. Quem não terá medo de ti, Senhor? Quem não vai querer anunciar a tua glória? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e te adorarão, porque as tuas obras justas são vistas por todos. Destaco as duas perguntas que são feitas, perguntas que nós conhecemos a resposta. Quem não terá medo de ti, Senhor? Quem não temerá um Deus com tamanho poder que nos é relatado logo no capítulo 16? Parece que o povo de Deus está clamando a Deus, está cantando louvores a Deus em reverência a este Deus, temendo a grandeza das obras das suas mãos. E quem não vai querer anunciar a tua glória? Ao ver a glória de Deus, nós, ou todo ser humano, se rende à sua grandiosidade, à sua glória. Versículo 5 ao versículo 8 fala da presença de Deus, ou que tudo vai acontecer diante de Deus, no seu templo, ou tudo provém das mãos do próprio Deus. Mais uma vez aparece um dos 4 seres viventes, e é uma das últimas vezes que ele aparece no livro de Apocalipse, e este ser vivente, então, entrega essas taças da ira de Deus aos seus anjos. E um detalhe importante, que toda a ordem, tudo que vai vir a acontecer provém de uma voz que sai do templo, ao que tudo indica a voz do próprio Deus. Quem manda derramar a sua ira é Deus. Tudo vem de Deus. E assim nós terminamos este bonito capítulo, que é um interlúdio ou um início, uma introdução dizendo: os fiéis estão salvos. O que virá agora acontecer virá sobre os ímpios, sobre aqueles que não querem se arrepender dos seus pecados. E portanto o capítulo 16 começa novamente com uma voz forte falando, e começa então a nos relatar o derramar das taças da ira de Deus. O versículo 1, vamos ler o versículo 1. Aponte aí na sua Bíblia, ou marque aí na sua Bíblia um versículo importante onde diz assim: depois ouvi uma voz forte falando de dentro do templo, dizendo aos 7 anjos. Essa voz é a voz de Deus, que provém do templo de Deus. Vão, derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. É importante, já falei isso, mas é importante destacar muito bem
nenhum dos flagelos, nenhum dos castigos é aplicado aos filhos de Deus. O que nos lembra muito do povo de Israel no Egito, onde os egípcios eram atingidos e o povo de Deus passava ileso. Aqui também o povo de Deus passa ileso. Segundo lugar, estes flagelos acontecem antes do fim do mundo. Não fazem parte da cena do fim dos tempos. Tudo isso irá acontecer ao longo do curso da história, antes do fim do mundo. Em terceiro lugar, todos eles têm uma linguagem, assim como todo livro do Apocalipse tem uma linguagem simbólica. Uma linguagem simbólica. E não podemos colocá-los em fatos isolados dentro da história. E sim perceber como Deus vem derramando o seu castigo, a sua ira, durante todo o percurso da humanidade. Vamos olhar um por um deles, versículo 2 em diante. Versículo 2 fala do derramar da primeira taça e fala que essa taça causaria feridas abertas, terríveis e dolorosas. O que vem a ser isso? Não são feridas de uma forma literal, mas sim é uma alusão a toda a corrupção, tudo aquilo que corrompe a vida do ser humano, seja no seu âmbito social, educacional, político, e tudo aquilo que corrompe a vida do ser humano nos lugares onde este ser humano é dominado pelas forças do mal. Falamos muito disso em estudos anteriores, e isso é muito visível ainda em vários outros momentos da história da humanidade, mas também hoje, em nações, em povos que são dominados por forças anticristãs. Portanto, aqui fala sobre a destruição ou uma ferida moral causada dentro da sociedade ou dentro do povo. Versículo 3 fala do segundo anjo derramando a sua segunda taça e começa a se intensificar cada vez mais os castigos, os flagelos, começam a ficar mais fortes. Agora derrama uma taça sobre as águas do mar que se transformam em sangue como se fosse de uma pessoa morta. E o que isso quer dizer? Quer dizer que os mares trariam a destruição, trariam o medo, o pavor. O sangue como de uma pessoa morta representa um cheiro ruim, algo ruim que provém das guerras. E, logicamente, aqui está falando de todo o derramamento de sangue que acontece em massa também nos lugares ou sobre os povos que são dominados pelas forças do mal. E como isso é visível, não só em dias atuais, é fácil lembrar de guerras, de derramamentos de sangue em nações que são totalmente pagãs, anticristãs, inclusive. O versículo 3, ou versículo 4, fala do terceiro anjo que derrama a sua taça agora sobre os rios de água doce. E os rios de água doce sempre são um símbolo de vida, porque Jesus se intitula como sendo a água que dá a vida. Portanto, o que dava a vida ao ser humano, a água tão essencial, agora se transforma em sangue e é um sinal da morte, o oposto da vida. Concluímos neste selo que a palavra de Deus, que é a água da vida, seria completamente, ou vai começar a ser completamente retirada daqueles que insistem em adorar o monstro, insistem em adorar a Satanás. E a palavra de Deus deixaria de ser pregada ali, não existiria mais a água da vida. E isso se torna também tão visível ainda hoje em nações, em povos que teimam em serem liderados por dirigentes anticristãos, enfim, que fazem com que o povo todo venha a perecer. Interessante aqui são as duas afirmações no versículo 5. A segunda parte, onde um anjo afirma dizendo o seguinte: Tu és justo, os teus mandamentos, ó Deus Santo, que és
que és, que era e que eras. Tu és justo nos teus julgamentos, ó Deus Santo, que és e que eras. Essa é o proclamar da justiça de Deus. Depois uma voz vem do próprio templo dizendo assim no versículo 7, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, os teus julgamentos são de fato verdadeiros e justos. E essas duas afirmações nos fazem pensar sobre estes castigos que são relatados até aqui. Será que Deus é injusto no seu castigar, no derramar da sua ira? Claro que não. Deus sempre é justo também, inclusive, no derramar da sua ira sobre aqueles que não querem ouvir a sua palavra. O quarto anjo, então, o quarto derramar da ira de Deus, aparece no versículo 8 e no versículo 9, e aqui fala que seria derramada uma taça da ira de Deus sobre o sol, e este sol passaria então a queimar as pessoas como fogo. Se vocês lembrarem de outros ciclos ou outras cenas que nós estudamos, por exemplo, na quarta trombeta também fala que seria atingido este luzeiro, enfim, este grande comandante do nosso universo. Só que ali seria ofuscada a luz do sol. E naquele momento eu disse que o sol representava a presença de Deus, a luz que vem de Deus. A luz da palavra, a luz que brilha sobre o ser humano. E ela seria ofuscada lá na quarta trombeta, e aqui, de uma forma diferente, ela começa a brilhar cada vez mais ao ponto de queimar. Claro que João está exagerando aqui, mas num quarto momento Deus faria com que a sua palavra, com que a sua luz brilhe ao ponto de ninguém poder negar a existência e a veracidade da sua palavra. Seria mais ou menos Deus dizendo, olha, é assim que está escrito e assim vai acontecer. E o que chama a atenção neste quarto derramar da quarta taça é que pela primeira vez nós temos relatado então que o povo não se arrependeu, continuou blasfemando, continuou amaldiçoando a Deus e não se arrependeu dos seus pecados. Diante da pregação da palavra, o povo pagão, o povo anticristão não se arrepende dos seus pecados. Ainda hoje nós poderíamos citar, ou em tantos outros momentos da história, que isto aconteceu. O quinto anjo, ou quinto derramar da taça da ira de Deus, versículo 10 e versículo 11. E nos quatro primeiros, a ira de Deus foi derramada sobre aqueles que seguiam o monstro, ou sobre os seguidores de Satanás. E agora, então, nos diz que a ira de Deus se volta contra o próprio trono de Satanás. E aqui existe uma série de interpretações diferentes do que vem a ser este quinto, ou essa quinta taça, ou sobre quem ela seria derramada. Mas vamos seguir a nossa mesma linha de interpretação. As quatro taças iniciais são derramadas sobre os seguidores do monstro. Começa a se intensificar cada vez mais os castigos e a ira de Deus. O povo, ao contrário, não se arrepende e começa a blasfemar contra Deus, e a ira de Deus então se volta ao trono de Satanás. E o que vem a ser o trono de Satanás? O que vem a ser o trono de Satanás? No estudo anterior nós vimos que Satanás ele se coloca aqui entre nós de duas formas, através de dois monstros, um que se levanta do mar e um que se levanta da terra. O que se levanta do mar seriam as forças ou os líderes ditadores anticristãos, as forças políticas. E aí citamos inclusive algumas forças atuais que fazem ou que varrem do seu território por completo a palavra de Deus, como as forças comunistas da China, das Coreias, os regimes islâmicos, enfim, e tantos outros que nós poderíamos citar ainda hoje. E as forças da terra
são os falsos mestres que brotam dentro da própria igreja, os enganadores da própria igreja. Voltando, portanto, à quinta taça, essa taça, a ira de Deus, se volta contra estes monstros, aqueles que estão no trono, aqueles que comandam os seus seguidores, ou seja, os falsos mestres e os grandes poderes políticos que fazem com que muitos deixem ou adorem a besta, adorem a Satanás. E assim Deus, então, volta a sua ira contra aqueles que fazem com que as pessoas pequem. Mas, para nossa surpresa ou para nossa constatação, o povo continua blasfemando, amaldiçoando, não abandona os seus maus caminhos, como diz o versículo 11, enfim, mesmo os monstros sendo atacados, continua seguindo os seus maus caminhos. Sexto anjo, o sexto flagelo, versículo 12 até o versículo 16. Acompanhe na sua Bíblia. E essa parte nos traz uma linguagem totalmente simbólica, novamente, que nós precisamos entendê-la da forma correta. Logo no versículo 12 fala do rio Eufrates, do grande rio Eufrates que secou. O rio Eufrates fazia uma divisa do povo de Deus para com o povo pagão, ou aquele povo que ameaçava invadir as terras do povo de Deus. Isso lá no Antigo Testamento. E as suas águas formavam assim uma barreira natural para que estes povos não invadissem o povo de Deus. Agora, este rio seco, o povo de Deus ficava à mercê dos povos pagãos. Não existia mais a barreira natural. Qualquer um poderia atacar agora a igreja de Deus. E aí, chama a atenção para o versículo 13, onde então se levantam de além do Eufrates, se levantam novamente o monstro, ou o dragão, o monstro que emerge da terra, o monstro que emerge do mar, ou seja, forças políticas, forças religiosas. O diabo, numa última tentativa, ou digamos assim, tenta armar as suas forças, da sua boca saem espíritos malignos, espíritos parecidos com rãs. E o que quer nos dizer este texto? Talvez a chave para a interpretação está no versículo 14, que será colocado aí na sua tela, onde diz assim, que estes que iriam se levantar contra o povo de Deus, eles são os espíritos maus que fazem milagres. E já no estudo anterior nós vimos uma referência a isso, mas hoje eu quero me aprofundar um pouquinho mais. Espíritos maus que fazem grandes sinais, grandes milagres. Lembro de um texto de Mateus 24, versículo 23 e 24. Eu vou colocar ele na tela para vocês. Ali Jesus nos alerta dizendo o seguinte, que nos tempos do fim aconteceria o seguinte: portanto, se alguém disser para vocês, venham, o Messias está aqui ou está ali, não acreditem, porque aparecerão falsos profetas e falsos messias que falarão de milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Prestem atenção, eu estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça. Assim como Jesus alerta, João nos alerta no Apocalipse, nos tempos do fim aparecerão falsos profetas operando milagres e prodígios para, se possível, enganar o povo de Deus. E aqui mais uma vez nos faz este alerta. Portanto, como diz Jesus, prestem atenção no que a palavra de Deus nos ensina. E como numa última tentativa desesperada, Satanás então reúne todas as suas forças e, enfim, tenta promover uma grande batalha final, diz o versículo 14. E o versículo 16 diz que todos se ajuntam num lugar chamado Armagedon. E já falamos
sobre isso em outro estudo, mas é bom relembrar que este lugar, este Armagedon, é um lugar geográfico, físico, ao leste do Monte Megido, ao norte de Israel, um lugar onde aconteciam muitas batalhas, sangrentas batalhas, e era conhecido por todo o povo como lugar de sofrimento e da punição do nosso Deus. Nessa batalha que o diabo quer promover, na verdade ela não irá acontecer, porque a palavra de Deus nos diz, lá no capítulo 15, enquanto que estes flagelos acontecem, os santos estão sendo guardados por Deus, eles louvam a Deus, eles cantam hinos de louvor a Deus. Estes flagelos sobrevêm, ou estes castigos sobrevêm sobre aqueles que teimam em adorar a besta, o monstro, o dragão, o diabo. Portanto, que nós possamos lembrar bem disso que diz no versículo 15. Escutem, eu venho como um ladrão, diz Jesus, diz a palavra de Deus. Feliz aquele que vigia e toma conta da sua roupa, a fim de não andar nu e não ficar envergonhado em público. Aquele que cuida da sua vestimenta, aquele que é vestido por Cristo, aquele que recebe o manto, que é lavado no sangue do Cordeiro, que nos dá a oportunidade de estarmos nos céus. Feliz é aquele que guarda, que cuida desta sua vestimenta, que cuida da sua fé. Feliz é o povo de Deus. Ainda o sétimo flagelo, que nos é relatado do versículo 17 em diante. Aqui novamente a linguagem figurada nos fala da queda da grande Babilônia, e diz o versículo 17 assim: e por último, o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. Então uma voz forte veio do trono no templo dizendo: está feito. Está feito. A grande Babilônia, que era o símbolo do anticristão, das forças que lutam contra o povo de Deus, recebe o golpe final. E Deus derrama a ira, a sua ira, e faz com que a Babilônia então beba do seu furor, da sua ira. Ou seja, aqueles que lutam contra o cristianismo irão experimentar a ira do nosso Deus. E aí nós temos aquela afirmação que eu coloquei lá do início para vocês. Mas Deus não é amor? O mundo gosta tanto de apontar para este fato quando tenta se desculpar ou arranjar desculpas diante de Deus. No entanto, o mundo esquece que Deus é amor só em Cristo e nunca fora dele. Sim, o mundo se esquece que Deus também é absolutamente justo. E neste caso aqui, a Babilônia, quando recebe a taça da ira de Deus para beber, não recebeu nem uma gota a mais e nem a menos da ira de Deus, a qual merecia. Johannes Rothman escreve isso no seu comentário no livro Vem, Senhor Jesus, sobre o qual também nós estamos direcionando esta série de estudos. Olha que afirmação preciosa nós temos nesta frase. Em Cristo Deus é amor. Fora dele, Cristo é justo. E também é justo no seu julgar. E aí diz o texto que houve relâmpagos, estrondos, trovões, terremotos, chuvas de pedra. Mas eu quero voltar ao versículo 17, que nos diz assim: e por último, o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. Então uma voz forte veio do trono do templo dizendo: está feito. Não tem mais volta, é o fim. Está tudo pronto, está consumado. Aqui é impossível não lembrar de uma outra sentença, não de condenação, mas de um brado de vitória que foi dado no alto da cruz, quando Jesus exclama, em grego tetelestai, que quer dizer para nós: está consumado, está feito. Não deixe se enganar
por tudo aquilo que o diabo proporciona ao nosso redor. Permaneça fiel, permaneça com o povo de Deus, alimente a tua fé, pois o Apocalipse nos fala que nós temos um Deus fiel a nós, um Deus justo também em julgar, mas justo também em recompensar e em cuidar do seu povo. Porque este grito aqui, do versículo 17, está feito, não tem nada a ver comigo, pois este será dado ao povo que não crê em Deus. Mas o grito de vitória está consumado lá no alto da cruz. Me dá a mim a certeza do meu perdão e da minha salvação, e dá a certeza do perdão e da salvação também a cada um de vocês. Está consumado. Pensem nisso. Amém.